santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar, em santidade. Vamos ficar em pé. Boa noite. Sejam bem-vindos, né? Pelo que eu estou percebendo, tem alguns da catequese aqui, é isso? Isso, né? Muito bem, sejam bem-vindos. Estão vindo todos os grupos ou hoje é uma noite especial? Conte para mim. Ah, então sejam bem-vindos, né? Catequese da Perseverança, que vai estar no grupo de jovem todo o primeiro sábado do mês, isso? E eu tive a graça, então, a honra, né? De fazer, de pregar justo no dia em que vocês estão aqui. Que bom, que bom. Será? Mas qual a diferença? Tá dando para me ouvir bem? Tá, né? Jesus, eu te louvo por esse barulho. Justo comigo esse barulho. Vamos iniciar então cantando a Santíssima Trindade, já abrindo o nosso coração, né? Padre Santo ensinava isso, que a primeira oração que nós fazemos é o sinal da cruz, e é traçando o sinal da cruz que nós abrimos o coração. Então vamos cantar já nos abrindo a tudo aquilo que Deus tem para nós nesta noite, né? Deus tem propósito para nossa vida, Deus tem proposta, e a proposta de Deus para mim hoje, a proposta de Deus para você hoje é uma proposta de amor, uma proposta de vitória, proposta de libertação, proposta de cura, né? Que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui. Cantemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Deus me abençoa. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Deus me abençoa. e com seus olhos fechados, já vamos aproveitar a deixa dessa música e pedir: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa, Senhor. Vai pedindo, já vamos aproveitar o gancho desta música e já vai dizendo: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa, Senhor, a minha família, abençoa, Senhor, este grupo de oração jovem, abençoa, Senhor, aqueles que estão aqui pela primeira vez, abençoa, Senhor, todos esses que estão aqui da catequese da perseverança, abençoa, Senhor, este mês temático, abençoa, Senhor, os pregadores que vão passar por aqui neste mês de maio, abençoa, Senhor, a minha casa, abençoa, Senhor, os meus pais, os meus irmãos, a minha família, abençoa, Senhor, o trabalho dos meus pais, abençoa o meu trabalho, abençoa, Senhor, o meu futuro, os meus sonhos, as minhas conquistas, abençoa, Senhor, os meus amigos, as minhas amizades, abençoa, Senhor, aqueles que estão perto de mim, longe de mim, abençoa, Senhor, aqueles que eu gostaria que estivesse aqui nesta noite, aqueles que poderiam estar, mas não estão, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa, Senhor, os nossos sacerdotes,
Abençoa, Senhor, a juventude, a renovação carismática católica. Abençoa, Senhor, aquele que está à minha direita, à minha esquerda. Abençoa, Senhor, quem está sentado atrás de mim, à minha frente. Abençoa, Senhor, aqueles que por pensamentos me perseguem. Abençoa, Senhor, aqueles que por palavras me ofendem. Abençoa, Senhor, aqueles que hoje... Abençoa, Senhor, todos aqueles que hoje pensaram em mim, falaram comigo, falaram de mim. Abençoa, Senhor. Abençoa aqueles que passaram por mim, Senhor, hoje e fizeram de conta que não me conhecem. Abençoa, Senhor, aqueles que por palavras e por pensamentos me perseguem, me fazem mal, me machucam. Abençoa, Senhor, aqueles que por palavras, Senhor, já me magoaram, me ofenderam, me humilharam. Abençoa, Senhor. Abençoa. Abençoa, Senhor, estes jovens. Fecha seus olhos. E já é momento de cura na nossa vida. Já é momento de graça. Abençoa, Senhor. Abençoa aqueles que estão aqui, Senhor, sem vontade. Abençoa, Senhor, aqueles que estão aqui, Senhor, mas não gostariam de estar. Abençoa, Senhor, aqueles que estão conversando e que não estão nem aí pelo que eu estou falando. Abençoa, Senhor, aqueles que levam a salvação na brincadeira. Abençoa o ministério de música. Abençoa os instrumentos. Abençoa, Senhor, aqueles que levam esse grupo a sério. Abençoa, Senhor, aqueles que levam a vida a sério. Abençoa, Senhor, aqueles que já se sentem ofendidos com esta oração. Abençoa, Senhor, aqueles que já se sentem incomodados com esta oração. Abençoa, Senhor, aqueles que não conseguem entrar em oração. Abençoa, Senhor, as crianças, os adolescentes, os jovens. Abençoa as mães que estão aqui. Abençoa os filhos, os pais. Abençoa, Senhor. Deus, vem nos abençoar. Abençoa, Senhor. Abençoa aqueles que trazem hoje no coração saudade da mãe que já se foi. Abençoa, Senhor, aqueles que hoje traz no coração a tristeza, o vazio de um dia das mães sem mãe. Abençoa, Senhor, aqueles que foram criados pelos avós, pelos padrinhos. Abençoa, Senhor, aqueles que hoje sentem tristeza, que sentiram tristeza durante todo o dia. Abençoa, Senhor, aqueles que hoje choraram. Abençoa, Senhor. Abençoa aqueles que não estão nem aí com nada. Abençoa, Senhor, aqueles que trazem no coração o vazio do desprezo, da solidão, da depressão, da mágoa, do desrespeito. Abençoa, Senhor. Abençoa. Cantemos. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Olha, vamos abrir o coração. Como que diz o começo da música?
Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podendo. Porque muitos não podem. Muitos não podem mais. Muitos não têm mais força. Muitos não querem. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podendo. Você pode. Então aproveite. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo. Olha a graça. Olha o mistério dessa música. A gente canta, não dá muita bola para ela, né? Podendo, né? Que bom que você pode. Quantos gostariam e não pode? Quantos precisam e não pode? Você pode. Você pode. Você não está tendo noção disso. Nós podemos. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Parou já. Podendo exaltar seu santo nome. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no coração, por favor, e diga comigo bem forte: bom estarmos aqui. Nossa, se isso é forte para você, meu Deus do céu. Eu falei para as meninas aqui, eu que sou mais velha que vocês, sou mais bagunceira, né? Diz com mais força: bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar, glorificar, bendizer seu santo nome. Que bom que eu posso, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade de hoje poder exaltar, bendizer, glorificar o seu santo nome. Talvez amanhã não dê tempo, tá? Então faça hoje e faça direito, por favor. Vamos começar de novo e vamos cantar. Bom estarmos aqui. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Erga seus braços. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui nas palmas. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, Tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus vem nos abençoar. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união
nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. E nós poderíamos continuar rezando em busca da bênção de Deus, mas tem que pregar também, né? Então vamos clamar ao Espírito Santo, porque é Ele que nos conduz, é o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que nos vivifica, é o Espírito Santo que nos recria, é o Espírito Santo que nos ensina. Jesus disse no Evangelho que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, que o Espírito Santo, que pelo Espírito Santo nós faríamos obras maiores que a deles ainda. É o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos anima, né? É o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos robustece, é o Espírito Santo que nos restaura todos os dias. Então vamos clamar. Vamos clamar o Espírito Santo. Fecha seus olhos e diga comigo: para Jesus, a honra, a glória, o louvor, a fama, o poder, para mim, o Espírito Santo. As meninas rezem comigo desse jeito. Para Jesus, a honra, a glória, a força, o poder, o louvor, a exaltação, para mim, o Espírito Santo. Os meninos rezem comigo agora. Para Jesus, a honra, a glória, a força, o poder, a exaltação, o brilho, para mim, o Espírito Santo. Cantemos, clamando essa força que vem do alto, clamando essa força que nos faz testemunha de Jesus no mundo tão difícil como é o que nós estamos vivendo hoje. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. E nós te pedimos, vem Espírito Santo. Nós clamamos agora, Espírito Santo, força do alto, vós que sois a luz brilhantíssima, vós que enche o céu e a terra de glória. Nós te pedimos, Espírito Santo, vós que sois o doador de todos os dons, vós que sois o autor de toda graça,
Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem em auxílio à nossa fraqueza e nos leva nesta noite a uma experiência extraordinária do amor de Deus, da presença de Deus. A mesma experiência que teve São Francisco de Assis, a mesma experiência que teve São Francisco do sofrimento de Cristo, a mesma experiência que teve Francisco de Assis, Espírito Santo, com a presença de Deus, com a glória de Deus, com a manifestação de Deus, nos leva nesta noite, Espírito Santo, a experimentar Deus de maneira nova. Nos leva, Espírito Santo, nesta noite a termos uma experiência extraordinária com Deus, uma experiência que mude a nossa vida, uma experiência que mude a nossa história, uma experiência que nos faça de novo, uma experiência que renove a nossa fé, uma experiência que renove a nossa mentalidade, uma experiência que renove a nossa vida de oração. Vem, Espírito Santo, nos leva a ter uma experiência que teve São Francisco de Assis, uma experiência com a pobreza, uma experiência com a simplicidade, uma experiência com a humildade, uma experiência com o amor. Espírito Santo, nos leva a ter nesta noite a mesma experiência que teve Francisco, uma experiência com a pobreza espiritual. Por favor, Espírito Santo, convença o nosso coração de que é de Deus que nós precisamos. O resto vem em acréscimo. Vem, Espírito Santo. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, E enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Amém? Podemos sentar então? Que a nossa conversa é longa. Meu esquema é grande. Fantástico. Felipe dizia: meu Deus, mãe, que isso? Falei: isso aqui é só um tiquinho ainda da vida de São Francisco de Assis, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tranquilo? Porque eu falo muito alto também, né? Acaba atrapalhando. Olha, quem está muito atrás, se quiser vir na frente, ó, o irmão está sozinho no banco aqui, né? Se tiver alguma alma piedosa, algum coração bondoso que vem aqui com ele, né? Porque olha, quem está muito atrás, o barulho lá fora é impressionante. Eu, como não gosto muito de barulho, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais crica com barulho ainda, né? Então já viu, mesmo tendo um baterista em casa, né? Irmãos, nós vamos falar deste homem hoje, São Francisco de Assis.
E Francisco, ele sempre começava as suas pregações, Francisco sempre começava as suas exortações com a seguinte saudação. Então, sempre que ele ia pregar, sempre que ele ia fazer uma exortação, ele começava saudando a assembleia dessa maneira: o Senhor dê para todos vocês a paz. E é dessa maneira que eu quero começar a nossa pregação, não é? Da mesma maneira como Francisco começava. Então eu saúdo vocês, eu saúdo o grupo jovem de Jesus, eu saúdo todos vocês que estão aqui pela primeira vez, você que já é assíduo no grupo de oração, você que está aqui até mesmo sem entender um pouco, não jeitão, mas eu quero saudar todos vocês, dizendo: o Senhor dê para todos vocês a paz, porque é disso que nós estamos precisando. São Francisco de Assis, e lendo a história dele, e durante esse tempo que eu estudei um pouquinho, desde quando o Milton me passou, né? Porque ele estava em dúvida em me passar São Francisco de Assis ou Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Mas a inspiração foi São Francisco de Assis. E desde o dia em que ele me falou disso, eu já fui buscando, né, compreender um pouco mais a vida dele. Eu nasci numa comunidade lá no Jurupará, que eu morei um bom tempo. Foi lá que eu nasci, cresci espiritualmente também. E lá a comunidade é São Francisco de Assis. Então, evangelizando, crescendo, né? Fui ministra da palavra lá por 18 anos. Então, todo esse tempo eu tive aí um contato com São Francisco de Assis. Então, posso tranquilamente chamá-lo de Francisco, né? Francisco, ele domesticava os lobos humanos através da pedagogia do respeito e da humanidade. Ele se fazia menor do que os outros, sempre. E isso não é complexo de inferioridade, nem tampouco baixa autoestima. Ele se fazia-se melhor, porque ele acreditava naquilo que já ensinava o Evangelho. Importa que ele cresça e eu desapareça. E era dessa maneira que Francisco domesticava os lobos humanos. Como penitência, Francisco de Assis sempre mandava aos seus confessos, né, levar aos ladrões pão e vinho. Então, quando alguém ia se confessar com Francisco, ao invés de lhe dar essa penitência, reze um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Quando alguém se confessava com Francisco, ao invés de lhe dar essa penitência, reze terço, né? Faz jejum. Não, a penitência que Francisco dava aos seus penitentes, né, era essa: vai e leva pão e vinho aos ladrões. E os ladrões se convertiam. Era dessa maneira que ele domesticava os lobos humanos, a maldade humana. Olha que silêncio maravilhoso. Ai, Jesus Cristinho. Francisco nasceu provavelmente em setembro de 1182, em Assis, na Itália. Morreu na mesma cidade no dia 3 de outubro de 1226, ou seja, viveu, portanto, 44 anos. Era modelo de homem, modelo de santidade, modelo de quem busca profundamente, não de brincadeira, o sentido de viver aqui na terra, um sentido divino, porque a nossa meta é o céu. Então, ele é modelo de quem realmente busca profundamente e não de brincadeira, porque nós levamos as coisas na brincadeira, nós levamos o estudo na brincadeira, nós levamos a família na brincadeira, nós levamos as nossas amizades na brincadeira, levamos a catequese na brincadeira,
Por isso que Francisco é modelo de homem, modelo de santidade e modelo de quem busca realmente, profundamente, não de brincadeira, o sentido de viver aqui na terra com destino divino, porque a nossa meta é o céu, nosso destino é o céu, essa é a nossa meta. Então ele é modelo. Seu pai se chamava Pedro Bernardone, sua mãe Pica Bernardone. Seu pai era um rico comerciante. Francisco era de família rica. Francisco era de família nobre. Seu pai possuía uma loja de tecido que garantia o sustento da família, que garantia o conforto da família, que garantia a fortuna da família. Ele era rico, ele era de família nobre, de família rica. Aos 14 anos ele começa então a trabalhar na loja do seu pai. No trabalho ele era esperto, desenvolto e muito agradável aos fregueses. Era um hábil comerciante, sabia muito bem, né? Sabia muito bem conquistar um freguês. Ninguém saía da loja sem gastar. Você já viu vendedor assim? Tem vendedor que é assim. Você não sai na loja sem gastar. É impressionante. Francisco era hábil comerciante. Francisco sabia vender tecido como ninguém. E o negócio prosperava a mil maravilhas. Só numa coisa, ele não era parecido com o pai. Francisco era de caráter alegre e liberal. Seu pai extremamente radical, extremamente exigente, o que lhe tornou um gastador de mão cheia. Então, do mesmo jeito que ele ganhava, também ele gastava. E acompanhado de alguns colegas, porque sempre tem que ter uns colegas, né? Por isso que a Bíblia diz que os amigos corrompem. Gastador de mão cheia, acompanhado de alguns colegas, Francisco revolucionava a pacata Assis. Festeiro que só. De acordo com Frei Geraldo, ele era considerado o rei da juventude. Tinha uma facilidade, uma capacidade, um carisma extraordinário de envolver os jovens. Era líder, era daquele que, sabe aquele que faz, que movimento, que nome que eu poderia dar? Os mais inteligentes me ajudem, universitários, né? É aquele que consegue, não manipular, não é essa a palavra, mas aquele que agita, né? Não tem gente que consegue isso? Ai, vamos fazer tal coisa hoje, não tem aquele que agita todo mundo? É aquele que agita, ele era assim, ele revolucionava a pacata Assis, rei da juventude. E Francisco sonhava em se tornar cavaleiro. Foi então que em 1205, numa ocasião extraordinária, Papa Inocêncio III, preocupado com o que estava acontecendo no território local, procurava formar um exército, convocando soldados por toda a Itália. Francisco foi o primeiro que se alistou, mas não simplesmente porque ele queria defender a cidade dele, mas porque ele estava prevendo glória e muito sucesso. E ele se prepara então para essa convocação. Ele foi o primeiro que se inscreveu. De que maneira ele se prepara? Comprando então armas caríssimas e trajes de guerra que ninguém tem igual. O dele tem que ser diferente, né? E em busca de glória, em busca de sucesso, ele estava então pronto para combater ao lado dos cavaleiros do Papa. Porém, durante a viagem, e Deus, quando Ele quer, ninguém segura. Durante a viagem, ele começa a se sentir mal. Pense bem. Você já se preparou para uma viagem, por exemplo? Vamos pensar aqui, Francisco, ele se preparou, comprou armas caras e traje caro também.
Imagina você se prepara para uma viagem. E você nem dormir, não dorme direito por causa da viagem. Já passou por isso? A ansiedade tão grande que você nem dorme direito para viajar. Se for de avião, então, nem se fale. Hoje a gente está ansioso de medo, né? Mas imagine só, ele estava ansiosíssimo, ele estava assim, inquieto. Imagine você naquela ansiedade, naquela aflição, e você às vezes marca a viagem, você não vê a hora que chega aquele dia. Francisco não via a hora de viajar para ir combater, prevendo glória, prevendo sucesso. Durante a viagem ele passa mal. Uma febre, e ele não pode acompanhar os colegas. Já pensou? Que frustração. É frustrante, não é? Você se preparar, não é? Em todos os sentidos para uma viagem, e de repente você passa mal e você vê os seus colegas indo e dando tchauzinho para você na janelinha do avião. Não é? Você não pode ir. Francisco não pode. Passa mal. E os colegas seguem viagem. Os colegas seguem em frente sem ele. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Uma inquietação interior o dominou. Mais uma vez, Deus o estava visitando de forma pessoal, porque a visita de Deus é pessoal. Viu? Ninguém vai ter experiência que você tem. Você pode pedir para as pessoas rezar para você. Reze por mim, né? Não é assim? Ótimo, e se trata de rezar quando alguém pede oração para você, né? Mas experiência pessoal ninguém pode ter por você. Não tem essa, vai lá por mim você, vai lá por mim, vai lá por mim. Não tem. Experiência é pessoal, é concreta, é individual. O que você experimentar, ela não vai. O que você experimentar, ele não vai. Porque a experiência pessoal é diferente, é individual. O que eu experimento de Deus é diferente daquilo que você experimenta. Deus visita Francisco mais uma vez de forma pessoal e concreta. E de noite, meio acordado, meio dormindo, ele escuta uma voz. Já passou por isso também? De noite você está meio acordado, meio dormindo, né? Essa noite aconteceu um fato comigo. Eu estava meio acordado, meio dormindo, né? O Felipe chega tarde da noite, né, Ilan? Brincadeira. E eu fui beber água. Eu tomo muita água durante a noite, né? E levei um bendito de um. Eu tomo, pra você ter uma ideia da quantidade de água que eu tomo, eu uso um medidor de 750 ml. E eu vou para o escuro, né? Pegar o pote d'água, que já, como diz meu chefe, o balde d'água, né? Vou pegar o balde d'água para tomar e sei lá, meio dormindo, meio acordado, né? Derrubei, esparramei tudo na cama, no marido, né? Foi um Deus nos acuda, porque eu estava meio acordado, meio dormindo, né? Já foi no banheiro meio acordado, meio dormindo? Né? Faz xixi até fora do vaso, né? Meio acordado, meio dormindo. Francisco estava meio nesse estado, meio acordado, meio dormindo. E Deus fala para ele escuta uma voz: Francisco, para onde vais? Olhe bem para ele lá. Começou o barulho de novo. Francisco, para onde vais? Ele então responde: estou indo a Apulias para tornar-me cavalheiro. E Francisco ainda pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E Deus responde: volte para Assis, lá lhe será dito o que deves fazer. Imagine como foi aquelas horas da noite para Francisco. Horas de angústia, mas também de decisão. Volto ou não volto? Não é? Padre Jonas ensina isso. A transformação é Deus quem faz, mas a decisão é você quem toma. Deus pergunta para ele: onde você vai, Francisco? Ele diz: vou a Apulias, porque vou me tornar cavaleiro.
Mas que queres que eu faça? E Deus diz: volte para Assis. Lá eu vou te dizer o que você vai fazer. Francisco passa uma noite de inquietação e de tormento, porque a decisão, irmãos, causa inquietação. Principalmente quando você sabe o que você tem que fazer e você não quer. Principalmente quando você já sabe no seu coração a coisa certa a fazer e você continua não querendo fazer. Daí inquietação, irmão. É por isso que a gente se inquieta, porque a gente sabe o que tem que fazer. No fundo, nós sabemos já o que a gente tem que fazer. Francisco já sabia o que ele tinha que fazer, mas ele não queria. Ele sabia que ele tinha que voltar para Assis, mas a vontade dele era prosseguir para Apuleias, porque ele queria se tornar cavaleiro. Então foi uma noite de decisão para Francisco, assim como é para você hoje também. Noite de decisão, porque Deus não é um Deus de brincadeira. Não é porque você é adolescente, né? Porque você ainda dizem que você é criança, né? Também é noite de decisão. Francisco então se decide voltar, porque Deus não obriga ninguém. Ele não obriga. A decisão de voltar a Assis era de Francisco. Se ele não quisesse, ele não tinha voltado, tinha prosseguido para se tornar cavaleiro. Mas ele então decide, com dor na alma, porque às vezes é assim. Como dizia o Gevanildo, o diácono Gevanildo, dói até as tripas, tem hora, porque decisão dói. E ele decide voltar para Assis, para começar então um caminho novo no seu interior. Ele então passa de uma generosidade cortês a uma generosidade misericordiosa. Ele volta a Assis e passa a ser o benfeitor dos pobres. Um dia ele estava distribuindo pães aos pobres, quando ele então teve uma inspiração fulminante e decisiva: eu quero ser pobre também. Olha que coisa. Para alguns não é questão de opção, é pobre, pronto, acabou, né? Francisco não. Ele optou em ser pobre. Olha que barbaridade. Tem gente que é pobre mesmo sem querer, né? Ele não. Ele lá distribuindo pães aos pobres, ele então ele tem uma inspiração fulminante e decisiva: eu quero ser pobre também e vou pedir esmola. Ele então passa a experimentar. Ele diz: eu quero experimentar pedir esmola. Ele fez a opção em ser pobre. Essa foi a opção dele. Olha que barbaridade. Nós passa a vida querendo ser rico. Nós passa a vida buscando ser rico. É ou não é? Quem já não disse assim: ah, se eu fosse rico, bem que eu podia ser rico, bem que meu marido podia ser rico. Quantas vezes eu falava para o João: bem, se você ganhasse 3 vezes mais, eu nem não trabalhava mais. Não é? E a opção de Francisco foi pela pobreza. E um dia então, sem ter muito o que fazer, ele selou o cavalo e foi andar pelas vizinhanças de Assis. Seu olhar e pensamento estavam longe. Você já fez isso? Selou o cavalo e saiu sem destino? Quantas vezes eu peguei o carro e saí? Meio que sem destino. Pela rua de baixo e pela rua de cima, de piedade. Com o pensamento lá longe. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes você saiu de casa a pé? Vou andar um pouco. Já fez isso? Vou andar um pouco.
e com pensamento longe. Mas num determinado momento, Francisco é interrompido por um som conhecido. Ele olha então para baixo, porque ele estava em cima do cavalo, e vê um leproso pedindo esmola. Um cheiro ruim e característico subiu até o nariz de Francisco, e ele sentiu grande vontade de sair dali, porque não pense que ele também não tinha ânsia. Não pense também você que Francisco não ficava enojado, porque a gente lê a história ou escuta ou imagina, né, ele assim, você imagina assim, para ele era fácil. Não, ele teve vontade de sair dali quando ele sentiu aquele cheiro ruim, porém alguém o impulsionou e no seu interior travou uma grande luta. Desço ou não desço do cavalo? Vomito ou não vomito? É assim, numa linguagem bem clara. Vai dizer São Paulo que o bem ou o mal está dentro de nós. A gente sabe o que tem que fazer, mas não quer fazer, não consegue fazer. São Paulo diz muito bem isso: o bem está em mim, mas eu faço o mal que eu não queria fazer, e o bem que eu sei que eu tenho que fazer, eu não consigo. Ele começa a travar uma luta agora, e agora o que eu faço? E quantas vezes a gente se depara com isso? Um dia eu saí da autoescola numa pressa, como sempre a gente anda com pressa, uma pressa mesmo. Uma mocinha: moça, você pode me ajudar a inteirar um dinheirinho para comprar um gás? E eu sei um tostão furado, como sempre. Falei, meu Deus do céu, que pressa. Falei, ai, filha do céu, e agora? Falo para ela, não tenho, estou com pressa. Isso porque eu ia pregar, olha que barbaridade. Não pense que não veio no meu coração, ai filha, eu não tenho dinheiro, e outra, estou com uma pressa porque eu vou pregar. Ai que unção, né? Que santidade, né? Como eu sou santa, fui pregar. Eu numa pressa, falei, ai minha Nossa Senhora Aparecida do Norte, né? Mas para Deus, um dia é 1000 anos, e 1000 anos é um dia, um minuto é uma hora é um minuto, né? Voltei lá na autoescola, falei, faz um vale aí, pelo amor de Deus. Fazer vale para ajudar o pobre, aí o pobre ajudando o pobre, né? Mas é luta. Algo impulsiona Francisco. Ele desce do cavalo e dá uma moeda para o leproso, e com todo carinho ele deu aquele pedinte a moeda, e em seguida ele beija as mãos do doente de maneira prolongada. Ele beija as mãos daquele que estava apodrecendo pela lepra. Francisco sentiu-se outra pessoa, porque ele tinha conseguido uma grande vitória por graça de Deus e por amor a um pobre. Ele venceu a si mesmo. É essa a maior vitória, quando você vence a si mesmo, quando você vence você mesmo. Quem diria, aquele então que era amigo de festas e que gostava de companhia, nunca ninguém via Francisco sozinho. Era o tempo inteiro, ele estava no meio de bloquinhos e de pessoas. Aquele então que era amigo de festas e que não vivia sozinho de jeito nenhum, começa a amar a solidão e a estar sós com Deus. Ele começa a ficar sozinho com Deus. E um dia Francisco andava, como de costume, pelos arredores de Assis, e ele amava visitar as capelas. Nesse dia, ao entardecer, ele deu de frente com a humilde capela de São Damião, que foi a primeira capela que Francisco reformou, restaurou. Ele sentiu uma vontade imensa de entrar na igreja e fazer uma oração. E ajoelhando-se, ele orava e não deixava de fitar os olhos do crucificado. Você já sentiu isso?
de estar passando aqui pela igreja e sentir vontade de entrar e rezar? De repente, uma vontade de rezar. Francisco sentiu. E a um certo momento, narram os biógrafos, Francisco sentiu verdadeiramente em sua alma a presença de Cristo que falava dentro dele. Francisco, não estás vendo que minha casa está em ruínas? Vai e restaura. Mas Francisco não entendeu muito bem, né? Não entendeu muito bem. Deus vai chamar Francisco a restaurar a igreja, né? Ele não entende muito bem. Então ele dá ao vigário dinheiro suficiente, né? Ele tinha acesso ao dinheiro do pai. Ele deu dinheiro suficiente para que restaurasse. Então foi a primeira igreja que Francisco restaurou, que foi a igreja de São Damião. E quem não viveu esta experiência, presta atenção no que eu vou falar agora, que é muito sério. Quem não viveu essa experiência de ser chamado por Deus a entrar na igreja para rezar, se prepare, porque Deus vai chamar alguns para viver essa experiência fantástica nessa semana. Quando eu estava preparando essa pregação, Deus colocou muito forte isso no meu coração. No domingo de Ramos, era mais ou menos quase 15 para as 10. Deus dizia isso no meu coração: diga para eles que eu vou chamar alguns a viver esta fantástica experiência. Então o Senhor vai fazer isso com algumas pessoas durante essa semana. Alguns vai sentir um chamado muito forte a entrar aqui na igreja para rezar, para viver essa experiência fantástica. Porém, o comportamento de Francisco começa a irritar seu pai. Pedro então começa a se irritar com o comportamento de Francisco e tranca ele no porão, para que ele não saísse dando mais nada para pobre, porque ele dava mesmo. Francisco dava mesmo. Ele distribuía dinheiro para os pobres, ele distribuía pão para pobre, ele distribuía vinho para pobre, ele distribuía tudo para os pobres. E o pai dele começou a se irritar, tranca Francisco no porão e ele se mantém sereno. E a ordem de Deus a Francisco era muito clara: vai e reconstrói a minha igreja. Olha o que o pai faz: denuncia Francisco aos magistrados. Francisco então é chamado pelo bispo de Assis, Dom Guido, e ele então deveria comparecer em juízo na praça para ser julgado pelo seu comportamento, porque ele estava sendo dado como louco. Dado como louco. A praça estava lotada de gente curiosa. Queriam seguir de perto o julgamento daquele que então era considerado até então louco pelo tipo de vida que ele tinha escolhido. Por isso que vai dizer São Paulo que a sabedoria da cruz é loucura para o mundo. Ele era tido como louco porque ele tinha escolhido a pobreza. Ele sendo rico, ele sendo nobre, ele sendo de família rica, ele tendo o pai rico, ele tendo conforto que todo mundo queria ter, ele então faz a opção pela pobreza. Ele então é julgado, é levado à praça para julgamento. A praça estava lotada. As pessoas queriam seguir de perto o julgamento daquele que era tido como louco, porque a sabedoria da cruz é loucura para o mundo. A sabedoria da cruz é loucura. É loucura. É loucura para o mundo hoje. Você como jovem, não é? Você está aqui hoje num grupo de oração, escutando uma mulher falando de São Francisco de Assis. Você está perdendo tempo, não é assim? Loucura para o mundo. Mas você é besta, não? E na igreja você tem que aproveitar a sua vida. Você tem que aproveitar a sua vida, você tem que aproveitar a sua juventude, você tem que aproveitar a sua vida, tem que beijar muito
mesmo, não é assim? Então é loucura, a sabedoria da cruz é loucura. É loucura para o mundo. Aquele que vem na igreja toda semana, que não perde missa. É loucura. Imagine, loucura, levantar em domingão, 4:30 da manhã para rezar o terço. Né? Tem alguns jovens que vão rezar o terço 5 horas da manhã, domingo. No barracão ainda. Né? Felipe sai 4:30 da manhã com a violinha nas costas. Loucura para o mundo. Imagine que besteira. Vai quando você besta, filho, durma até 10. Não é assim? Loucura para o mundo. O jovem fica 4 dias de retiro do carnaval. 4 dias, pensa bem. Loucura para o mundo. O jovem que então se dispõe, que abre o coração para Deus. Loucura para o mundo. Estar num puta sábado desse. Opa, perdão, falei besteira. Hã? Ao invés de estar na praça ouvindo rock. Isso daí é rock, né? Rock da pesada ainda, pelo jeito. Né? Loucura para o mundo. Porque a sabedoria da cruz é loucura para o mundo. Dom Guido começa então falando a Francisco: seu pai está irritado e escandalizado. E se você quer realmente mesmo servir a Deus, você então tem que, sem medo, devolver todo o dinheiro que você gastou a seu pai. Ele então responde a Dom Guido: não só quero devolver a meu pai o dinheiro que lhe pertence, mas também as roupas. Assim dizendo, ele se afasta e volta diante do bispo e do pai e diante de todos os curiosos na praça, nu, pelado, com a mão no bolso. Ele se despojou de tudo, inclusive das roupas, e foi morar num leprosário. Foi morar, o rico foi morar no leprosário, no meio dos leprosos. Foi morar lá. Ele cuidava dos leprosos, cuidava das chagas, limpava curativos e, sobretudo, colocava coração naquilo que ele fazia. Que é algo que nós não fazemos. Nós não colocamos o coração nas coisas que a gente faz. Porque se a gente colocasse coração no que a gente faz, a gente não reclamava. A gente não ficava reclamando. Quando colocamos o coração naquilo que fazemos, nós não ficamos reclamando. Tudo a gente reclama. Tudo a gente questiona. Tudo a gente murmura. Se a mãe manda lavar louça, reclama. Hoje alguém me perguntou assim: Adriana, amanhã é dia das mães, sua filha vai fazer almoço para você? Você vai, Thalita, fazer almoço para mim? Não, tá vendo? Pelo menos ela é sincera. Colocar coração, gente. Quando a gente coloca coração naquilo que a gente faz, a gente não faz bico. Como é triste você pedir alguma coisa para alguém e o outro fazer com uma tromba de elefante. Com cara feia. Com um bico desse tamanho. Parece que fez botox. De tão bicudo que fica. Francisco aprendeu a colocar o coração em tudo que ele fazia. Fosse nas grandes coisas ou nas pequenas. Tivesse alguém vendo ou não, ele colocava coração. E no dia 14 de agosto, Frei Francisco então chama Frei Leão e lhe disse: hoje quero começar a fazer uma quaresma de São Miguel Arcanjo. Me ajude a achar um lugar o mais solitário possível. E no Monte Alverne, Francisco reza desta maneira: Jesus, eu te peço 2 graças. Primeira, que ainda em vida eu sinta na alma e no corpo
as dores que você suportou na paixão. Segundo, que eu sinta no coração o amor que inflamou o seu para que você suportasse a paixão por nós. E estando em contemplação, ele teve então a visão de um homem crucificado. E ao findar a visão, o coração de Francisco parecia que ia explodir de amor. E em suas mãos e em seus pés começaram a aparecer os sinais dos cravos. Francisco então recebe os estigmas de Nosso Senhor nas mãos, e também ele sentiu o estigma da lança do lado aberto de Jesus, e sente no coração o amor inflamado. Foi o que ele pediu. Nós reza de que jeito? Para se livrar dos problemas. Nós reza para não sentir dor. Francisco reza pedindo dor. Nós rezamos para que Deus solucione os nossos problemas. Francisco reza pedindo dor. Francisco reza pedindo duas coisas. Primeiro, que ele ainda sentisse em vida as dores que Jesus sentiu no corpo e na alma. Então Deus deu para ele os estigmas. Ele teve os estigmas, ele teve as chagas de Nosso Senhor em vida. E ele pede também o amor que inflamou o coração de Jesus, para que Jesus suportasse a paixão. Gente, porque suportar o que Jesus suportou é só o amor, porque sem amor a gente não suporta. Sem amor nós não suportamos nada. Sem amor, se o nosso coração não estiver inflamado de amor, nós não suportamos. Se Deus não inflamar o nosso coração de amor, nós saímos batendo no primeiro que a gente encontra na esquina. Porque tem dia que a fúria é tão grande que a gente diz: hoje eu mato o primeiro que encontrar. É ou não é? Já não sentiu uma vontadinha de matar o primeiro que passar pela sua frente? Aí daquele que passar na minha frente hoje, eu vou passar igual um trator. Então, se o nosso coração não estiver inflamado de amor, a gente sai matando todo mundo. Viu, Milton? Não passa na minha frente logo cedo. Se o nosso coração não se inflamar, e Francisco pediu essa graça, e Deus deu. E após então essa experiência do Monte Alverne, com as marcas divinas de Jesus no seu corpo, Francisco então se recolhe no convento de Santa Maria dos Anjos para se recuperar das suas dores físicas, porque além das chagas, ele estava sofrendo de uma conjuntivite aguda. As suas lágrimas eram pus. Não bastando as chagas e a conjuntivite aguda que o deixou cego, ele também estava com malária. Então ele vai para uma cabana junto ao convento de Clara, aonde as clarissas passam a cuidar dele. E certo dia, atingido pelo esplendor do sol, que levavam ele às vezes para fora tomar sol, sem enxergar nada, ele é atingido pelo esplendor do sol. No jardim da capela de São Damião, Francisco então abre a alma ao louvor a Deus e a criação. E ele então começa a cantar, que é um canto famosíssimo, que é o louvor da criação. E reconfortado pelo louvor, ele dizia aos irmãos: vocês sabem de uma coisa? Quando eu canto louvores ao Senhor, eu me esqueço das dores e do sofrimento. Olha que lindo. Ele dizia aos irmãos: quando eu canto louvores ao Senhor, eu me esqueço das dores e do sofrimento. A gente só reclama. Você reclamou hoje de alguma coisa? Reclamou do frio? Reclamou da comida? Reclamou do cansaço? Reclamou de ter que vir no grupo de oração? Reclamou?
Ai, vamos logo então. Não é assim? Ela não é. Ah, então vamos. Tipo assim, já que tem que ir, então vamos. Eu não reclamei do barulho? Lá da praça? Várias vezes, vocês perceberam? Que eu reclamei do barulho lá da praça várias vezes já. E olha que barulho. E Francisco dizia aos irmãos: quando eu canto louvores, eu até me esqueço das dores e do sofrimento. Francisco era o santo que sentia o chamado ao louvor, da ação de graças. Em tudo e por tudo ele dizia: obras de Deus e nossas irmãs. Mas a saúde de Francisco não ia bem. Ele já não enxergava mais. E percebendo que ele estava caminhando para o fim da sua vida, no leito de morte, ele chama os irmãos. Ele celebrava a missa da cama. Não tinha força nem de partir o pão, era Frei Leão que partia para ele na hora da consagração. Celebrava da cama, e percebendo que ele já estava morrendo, ele então pede aos irmãos que tirem a roupa dele e o coloquem no chão. E no leito de morte ele disse assim aos irmãos, e o mesmo Deus diz para nós hoje. Ele dizia: meus irmãos, depois de tudo que ele já tinha passado, depois da sua entrega, depois da sua opção pela pobreza, depois da sua opção pelos pobres, pelos leprosos, pelos mais doentes, depois de tudo que ele tinha vivido, sofrido, ele ainda pedia aos irmãos que tirassem a roupa dele, que colocassem ele para morrer no chão, que ele não queria nem morrer na cama, que ele não era digno de morrer na cama, porque Jesus morreu numa cruz, Jesus morreu no madeiro. Então ele pediu que os irmãos colocassem ele no chão. Ele não se achava digno de morrer numa cama, e pede para ser morto, para morrer no chão. Pede para morrer no chão. E morrendo, ele diz aos irmãos: meus irmãos, vamos começar. Olha bem, depois de 44 anos de entrega, ele diz para os irmãos: meus irmãos, vamos começar a servir o Senhor, porque até agora pouco ou nada nós temos feito. Sinto em te dizer, você não fez nada até agora. O negócio mexe com o cérebro da gente, né? Você começa a se chacoalhar. Mas é esse o objetivo mesmo. No leito de morte, Francisco disse: meus irmãos, vamos começar agora a servir, porque até agora não fizemos nada. Para você que acha que tem feito tanto, comece, porque até agora você não fez nada. Para você que acha que está fazendo tanto, sinto em dizer, você não fez nada ainda. Dia 3 de outubro de 1226, ao anoitecer, cercado pelos frades, e pela última vez ele pede que cantassem um hino de louvor à criação. Francisco morre cantando. No dia 3 de outubro, então, aos 44 anos, morria para a terra Frei Francisco de Assis, e nascia para o céu São Francisco de Assis. Na hora da sua morte, um bando de pássaros pousou sobre o telhado da cabana. Os pássaros vieram se despedir daquele que, como ninguém, soube louvar a Deus pela criação. No dia 16 de julho de 1228, Papa Inocêncio, pela canonização, proclamava solenemente Frei Francisco como santo, São Francisco de Assis, o santo da paz e do bem. Por isso que a ordem franciscana saúda uns aos outros, paz e bem. Tem uma irmã da Toca de Assis
que mantém contato comigo, a saudação dela, iniciando uma conversa e terminando uma conversa, é paz e bem. Francisco de Assis, o santo da paz e do bem. Há 800 anos então, um jovem teve a coragem de se entregar totalmente a Deus. Há 800 anos então, um jovem teve a coragem de optar, de se decidir por Deus, de se decidir pela pobreza, e tornou-se então semente da paz para o mundo. Que essa história possa continuar, meus irmãos. Ele que era então revolucionário, porque a gente olha assim para a imagem de um santo e de todos os santos, você imagina que, nossa, coitado, não é? Você já não teve essa impressão? Quando você olha para a cara de um santo, não? Olhe bem para a carinha de São Francisco de Assis. Olha o zoinho dele olhando para o céu. Olha bem, não é? Você olha para ele olhandinho para o céu, coitadinho dele, né? Coitadinho, foi morar num leprosário, mas porque ele quis. Coitado, era pobre, pedia esmola. Sim, irmãos, mas porque ele quis. Porque ele descobriu em Deus a verdadeira riqueza. E enquanto eu e você não descobrirmos em Deus a verdadeira riqueza, nós vamos ficar quebrando a cara. Vamos nos decepcionar e muito. Vamos nos frustrar e muito. Enquanto eu e você, como Francisco de Assis, não descobrir em Deus a verdadeira riqueza, porque ele descobriu a verdadeira riqueza em Deus. Foi por isso que ele renunciou à herança, foi por isso que ele renunciou à riqueza do seu pai, foi por isso que ele renunciou o conforto, por isso que ele renunciou os amigos, por isso que ele renunciou aquilo que ele mais gostava de fazer, que era festa, porque ele descobriu em Deus a verdadeira riqueza. E enquanto eu e você não descobrirmos a verdadeira riqueza que está em Deus, e não existe nada, não existe fora dele a verdadeira riqueza, nós vamos quebrar a cara e vamos chorar muito e vamos nos frustrar e vamos nos chatear muito e vamos quebrar a cara sim, enquanto nós não aprendermos como Francisco a descobrir em Deus a verdadeira riqueza. O resto é resto, irmãos. Ele optou pela pobreza, porque ele descobriu em Deus o verdadeiro consolo, a verdadeira riqueza. Ele tinha tudo. Se dinheiro fosse tudo, então ele não precisava fazer o que ele fez. Dinheiro não é tudo, riqueza não é tudo. Não vamos ser hipócritas, lógico. Claro que é gostoso comprar as coisas. Claro que é gostoso ganhar presente. Amanhã é dia das mães, tá, Thalita? Tá, Felipe? Eu vou contar o que ele fez hoje para mim. Ele me vem, me amontou em cima de mim, me cheira, me beija e diz: Feliz Dia das Mães. Falei: mas é amanhã, Felipe, mas vai que eu esqueço amanhã. Eu falei: eu não acredito que você está falando Feliz Dia das Mães para mim hoje, para não ter que falar amanhã, Felipe. Não acredito que você está fazendo isso comigo. Olha o que a gente passa, irmão. Você está vendo meu sofrimento? Olha que sofrimento. Ele teve coragem de fazer isso. Falar Feliz Dia das Mães hoje, para não ter que falar amanhã. Então, irmãos, não vamos ser hipócritas. Claro que comprar as coisas é bom, ganhar as coisas é bom, né? Ter dinheirinho é bom, lógico que é bom. Ter dinheirão, né? Mas não é o mais importante. Então, irmãos,
que eu sinto em dizer a vocês, o que a mensagem da pessoa Francisco de Assis hoje para nós é essa. Enquanto nós não descobrirmos a verdadeira riqueza que está no coração de Deus, nós vamos quebrar a cara. E muito. Nós vamos quebrar bonito a nossa cara. Vamos nos frustrar. Vamos nos perder se nós, como Francisco de Assis, não descobrirmos em Deus a verdadeira riqueza e se nós não nos decidirmos por Ele. Francisco optou por Deus. Francisco optou por Jesus. Escolheu a simplicidade, escolheu a pobreza, escolheu os pobres, se fazia menor de todos. Que o Espírito Santo cele isso no nosso coração e que caia por terra todo espírito de vanglória, que caia por terra toda falsa humildade. Pode vir, tocadores. Que caia por terra toda falsa humildade, cara de coitado. Sabe, falsa humildade? Coitadinho de mim, né? Como eu sofro. Você não tem dó de mim, não? Né? Aquela cara assim, que caia por terra. Que coisa feia. Que caia por terra todo espírito de autossuficiência, de se achar melhor do que os outros, por conta de sobrenome. Que coisa feia. Se achar melhor do que os outros, por conta de uma etiqueta de roupa. Que caia por terra toda a autossuficiência, de se achar melhor do que os outros, porque estuda numa escola melhor. Fazer de conta que não vê as pessoas, que não vê os pobres. Você não sabe o que é passar necessidade. Nós não sabemos ainda o que é pobreza. Não sabemos o que é passar fome. Como diz meu marido, comer tomate no almoço, comer tomate na janta. Meu marido passou tanta pobreza, tanta fome, que ele fica tiririca da vida. Quando o Felipe ou a Thalita faz bico com alguma coisa que eles têm para comer. Teve uma época da vida deles que eles só passavam a custa de tomate. Não tinha outra coisa para comer. Eu tenho um cunhado que não come tomate até hoje. O João Jesus curou, porque ele come tomate. Ele fala, Jesus curou, porque ele não comia. Quando eu casei com ele, o João não comia tomate. E eu tenho um cunhado que até hoje não come tomate, porque teve uma época da vida deles que eles comiam tomate na janta, tomate no almoço. Era suco de tomate, era sopa de tomate, era tomate refogado, tomate frito, salada de tomate, tomate assado, tomate cozido, tomate, só tomate. Pobreza. Minha mãe, quando casou com meu pai, falavam que ela casou com rico porque meu pai comia mortadela em domingo. Oi? Minha mãe fala que ela era menina na escola e tinha uma menina que era rica. Ela passou boa parte da vida dela com vontade de comer bis. Um ovo frito para minha mãe era dividido em
ela e a irmã dividiam o ovinho no meio. Metadinha para ela, metadinha para minha tia, quando tinha. Pobreza. E hoje nós ainda reclamamos. E amanhã é Dia das Mães. Não esqueça daquela que amamentou você. Não esqueça daquela que do jeitinho dela criou você. Do jeito dela. Fez o que pôde. Criou você do jeito que pôde. Né? Com dificuldade. Não esqueça daquela que com simplicidade. Eu vejo minha mãe hoje, né? Tem hora que fala cada coisa, minha Nossa Senhora. Mas aproveita enquanto ela está viva. Viu? Hoje eu estava descendo para a cidade e vi uma moça entrando no cemitério com um vasinho de flor e chorando. Aproveita a sua, com todos os defeitos dela, as limitações dela, às vezes o jeitinho azedo dela, né? Eu mesma sei que eu sou azeda, não sou nem limão Tahiti, limão rosa mesmo, que é mais forte. Tem dia que eu sou até sinistra. Não esqueça. Nem que você não tenha nada para dar. Mas se puder, dê também. Viu? Se puder, dê. Mas dê com gosto. Viu? E ame. Porque dessa vida a gente não leva nada. Nadinha. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Nós vamos cantar a oração de São Francisco. Oração belíssima. Se você não sabe, escute. Mas permita que nessa música Deus leve o seu coração a experimentar a simplicidade das coisas. Deixa que nessa música Deus leve o seu coração à simplicidade. Sabe, irmãos, de tudo que eu li de São Francisco, de tudo que eu busquei de São Francisco, o que eu tomo para minha vida é ver que Francisco aprendeu que o essencial é invisível aos olhos. Que o essencial é invisível aos nossos olhos. Francisco descobriu isso. Francisco descobriu que o importante é o amor. Francisco descobriu que o importante é a simplicidade, é a humildade. Francisco descobriu que o essencial é invisível aos nossos olhos. E por isso que ele se tornou um modelo de simplicidade. Fecha seus olhos. Se você sabe, você canta junto. Se não sabe, escuta. Mas deixa Deus trabalhar no seu coração. Que pela intercessão de Francisco de Assis, sejamos hoje tocados por uma experiência nova de Deus. Permita que pela intercessão de Francisco de Assis,
que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, que foi considerado o homem da paz e do bem nesse nosso século. Permite que pela intercessão de Francisco de Assis, Deus te leve a uma experiência de simplicidade e de amor nesta noite. Que caia por terra toda essa envergonhice, caia por terra todo espírito de fingimento, de adulação, de ficar lambendo os outros por interesse, lambendo mesmo, desculpa a expressão, mas de ficar adulando, lambendo o outro por interesse. Que caia por terra todo espírito de hipocrisia, das vezes que nós fingimos amar o outro, quando na verdade nós odiamos. Que caia por terra todo espírito de fingimento, de hipocrisia, quando na frente nós somos um e por trás nós somos outro. Que triste ainda ver jovens assim, homens assim, mulheres assim, que na frente é uma coisa e por trás é outro. Que esta música nos leve a uma experiência nova de Deus. Cantemos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração ser semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração ser semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração ser semelhante ao vosso. São Francisco de Assis, rogai por nós. Paz e bem. Diz para quem está do seu lado. Paz e bem para você. Podemos se assentar um minuto nos avisos? Está sendo bom ou não está sendo bom esse seminário? A gente vê na simplicidade o quanto os santos, eles buscaram em primeiro lugar o amor de Deus. Eles buscaram em primeiro lugar esse amor, que é o amor que modela a gente, esse amor que modela o nosso coração. Gostaria já de agradecer, né, a presença de cada um, mas em especial o pessoal da catequese. Muito bom ver vocês aqui, viu? Tive a oportunidade de ficar um tempo com esse pessoal na catequese, pessoalzinho nota 1000, né, junto com a Magda.
E ressalto para vocês também que vocês continuem perseverantes, viu, pessoalzinho, nessa caminhada. Que vocês possam estar sempre aqui também com a gente no grupo de oração. O grupo de oração está sempre de portas abertas para vocês, né? Mas que vocês sejam perseverantes nessa caminhada, né? Ao qual vocês começaram. Que vocês continuem mesmo aqui engajados na igreja. E com certeza a igreja precisa de vocês, tá bom? Então Deus abençoe cada dia a vida de vocês. Bom, vamos para os avisos aqui. No dia 17, no próximo sábado, a gente vai ter a nossa vigília arquidiocesana. Então já fica o convite, quem se interessar em estar junto com a gente nessa vigília, vai ser em Sorocaba, no Santuário São Judas Tadeu, né? Dando início à meia-noite, e ela vai se estender até às 6 horas da manhã. Então quem quiser pode estar procurando a Andressa lá no fundo, que é aquela... Levanta a mão aí, Andressa. Então pode estar passando o nome para ela, tá bom? Amanhã nós vamos ganhar mais 2 novos sacerdotes na nossa igreja, né? Amanhã a ordenação do Tiago. Quem conhece o Tiago aqui? Diácono Tiago, que ficou um grande tempo conosco aqui na nossa paróquia, né? Nos ajudou muito, nos auxiliou bastante. E amanhã a ordenação dele junto com o William, né? Eles vão se tornar sacerdotes. Então amanhã também, às 4 horas da tarde, lá na paróquia São João Batista em Votorantim, vai ser a ordenação deles. Então já também fica o convite, ele está passando para vocês aí o convite de estar participando desse momento, né, da vida dele, a qual ele vai ser ordenado sacerdote. Então fica o convite. No dia 13 de maio, agora terça-feira, nós temos missa por cura e libertação aqui na Matriz, às 19h30, também no dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Então já fica também o convite para esta noite e para essa missa, que vocês possam também estar participando desta missa. Eu estou com a fichinha aqui, que é para quem já fez experiência de oração. No dias 24 e 25 agora de maio, a gente vai ter um aprofundamento de dons, lá no bairro dos Ortizes. Então a gente está com a ficha aqui, tem a fichinha lá no fundo também, junto com a Andresa. Quem tiver interesse de estar fazendo aprofundamento, é uma experiência onde a gente experimenta mesmo o que é dom, o que é o carisma ao qual o Senhor nos dá, né? Então, está lá a fichinha no fundo com a Andresa, daí pode estar preenchendo essa fichinha também lá no fundo, no final do grupo. No dia 1º de junho, a gente vai ter um retiro jovem no bairro do Bateia de Baixo. Aqueles também que sentirem esse interesse de estar participando desse retiro jovem lá do Bateia, pode também estar passando o nome para a Andressa lá no fim do grupo, né? Que a gente vai estar se mobilizando aqui para estar indo lá no Bateia, para estar vivendo esse dia também de retiro, né? Junto com essa juventude. Então, aqueles que se interessarem também podem procurar a Andressa no final. Amanhã está acontecendo a Feira do Campo, aqui na Matriz, né? No Pátio do Divino, que é para arrecadar fundos para as melhorias aqui da adequação, né? Do sistema de incêndio, o que o Corpo de Bombeiro vem pedindo. Então, está tendo essa Feira do Campo e amanhã vai ser das 8 da manhã ao meio-dia. A Kelly, nossa irmã aqui também do grupo de oração, pediu para avisar que tem um lugar na van que a gente vai ir amanhã para ir na ordenação do Tiago. Então, quem quiser estar indo, esse lugar, procura a Kelly. Levanta a mão aí, Kelly. Procura a Kelly lá no final do grupo também. Que dia que a gente vai comemorar amanhã mesmo? Dia das... Mais entusiasmo. Dia das... Hoje, antes de vir para o grupo, eu estava na comunidade do Bom Pastor, e no final da celebração, o Padre Márcio dizia o seguinte: Dia das Mães, a gente não comemora somente um dia, mas todos os dias. Dia das Mães é 365 dias no ano. Então, que você possa, durante todo o ano, a qual nós já passamos quase a metade, mas nós temos um longo caminho ainda, respeitar, cuidar, mas principalmente amar a sua mãe. Que você possa dar o melhor de você para sua mãe, porque ela deu o melhor dela para você, por você. Então que você, nesse dia, amanhã, né, Dia das Mães, você possa levantar pelo menos e falar: bom dia, mãe.
obrigado pela senhora estar comigo sempre. Tá bom? Faça essa experiência. Eu gostaria de chamar aqui na frente, essa semana nós tivemos aniversariantes. O Emerson Godinho, tá aí? O Walter, a Dani e a Tati. Venham aqui na frente. Tem mais algum aniversariante essa semana, hein? A Amandinha, cadê a Amandinha? Vem aqui. Pode vir aqui na frente. Vamos cantar um parabéns para eles, então? Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus abençoe, seja a nossa oração. Que Maria os guarde dentro do coração. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vamos rezar uma Ave Maria por eles, né? Pedindo já a intercessão de Nossa Senhora, para que Nossa Senhora, cada dia mesmo, possa estar à frente de suas vidas, né? Abençoando e tomando conta dos seus caminhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe. Pode trazer os pedidos. Eu gostaria de chamar a Adriana aqui também. E algo que eu queria dizer aqui, nunca disse. A Adriana, num certo retiro de carnaval, ela veio pregar sobre Maria. E ela falava da importância de mãe. E ela falava algo que tocou muito no meu coração, que você valorize aquilo que você tem mais de valioso, que é a sua mãe. E isso, no dia que ela falou isso para mim, isso foi motivo de cura para mim. Porque eu tinha meus conflitos com a minha mãe, e nesse dia eu cheguei em casa e falei para ela: mãe, você é aquilo que mais tenho de valioso na minha vida. E só tenho a agradecer, Adriana, mas a oportunidade, mais uma vez, de você estar junto conosco. Pedir que a cada dia Deus possa abençoar sua vida, a vida da sua família cada vez mais. Vamos rezar uma Ave Maria por ela também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos estender nossas mãos então, rezar pelas intenções e valorize essa cestinha, viu? Tem pouquíssimo aqui, ó. Tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Ou vocês não estão precisando de oração, tá tudo bem na vida de vocês, que maravilha. Ou vocês não estão valorizando essa cestinha aqui de oração. Já vi muito milagre acontecendo através dessas intenções, viu? Então valorize também.
ou traz já escritinho da sua casa, ou escreve lá, mas valorize essa cestinha de oração. Estenda suas mãos. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, te glorificamos, Senhor, e pela intercessão de Francisco de Assis, queremos, Senhor, clamar toda a bênção na vida desses irmãos e irmãs, cujo nome está nessa cestinha de oração, Senhor. Que a sua misericórdia os alcance onde quer que eles estejam. Que a sua misericórdia, Senhor, cure aqueles que estão doentes. Que a sua misericórdia alcance homens e mulheres. E de maneira especial, Senhor, clamamos nesta noite por todas as mães. Pelas mães que sofrem pelo abandono dos filhos. Pelas mães que sofrem pela desobediência dos filhos. Pelas mães que sofrem com os filhos, Senhor, nas drogas, no alcoolismo, Senhor. Nós te pedimos agora que pela intercessão de Francisco, todos estes, Senhor, e as intenções que trazemos no coração, aqueles que antes de virmos para o grupo, pediu as nossas orações, nós clamamos, Senhor, toda bênção de cura e de milagre pela intercessão de São Francisco e de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos encerrar? Pode? E com festa lá fora ainda, né? O Senhor esteja conosco. Que pela intercessão de Maria e de São Francisco de Assis, desça sobre nós a bênção desse Deus que é todo poderoso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Dá um beijo, um abraço apertado e um suspiro dourado no seu irmão, na sua irmã. Canto final. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor, onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor, onde a ofensa que dói, o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz, onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter luz e nem ver. Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na concórdia, em vitória da paz, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia,
eu